nós. E às vezes nós não queremos, porque é árduo, dói, machuca, né? E para dar início aqui, gostaria de estar lendo em Hebreus 4, verso 12. Aleluias. Hoje Deus me deu essa mensagem numa atividade que eu não esperava que Ele me desse naquele momento, né? Foi um tanto quanto inesperado, mas Ele falou comigo ali, e aquilo mexeu no meu coração, né? Alguns irmãos, alguns jovens estão procurando, né? E nesse caso, temos aí, essa mensagem já vai falar muito ao coração aqui, creio, de alguns, de formas aí um pouco diferentes, para alguns uma forma nova. 4:12. Aleluias. Tem a ver com, o interessante dessa mensagem tem a ver com a ferramenta que eu estava usando hoje. Aleluias. Amém? Aleluias. 4:12. Na leitura da minha Bíblia, que é NVI, diz assim, já vou lendo: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Em outras versões, nova tradução de hoje, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções. Pode ver que muitas delas são bem parecidas, mas de repente o porquê? Domingo, você está lendo essa palavra? Porque hoje, ali, fazendo atividade ali de limpeza, Deus me deu essa palavra bem no momento em que eu estava cortando um pequeno pé de árvore. Para alguns pode ser, Domingos, é rápido. Só que o interessante é que onde ele se encontrava, você poderia dizer assim, já está morto. É só puxar. Está em cima de uma pedra, um pouco de terra. Só que, mesmo fazendo força, ele ainda estava enfincado. E aí tem um detalhe que estava com um pequeno facão, só que ele não estava tão afiado. Então assim, a luta foi grande, porque tive que bater várias vezes. O pastor ainda tinha comentado, pode ir lá e pegar um machado, algo mais afiado. Só que eu preferi o quê? Continuar daquele jeito, lutando ali e tentando cortar. Não era uma que diga assim, nossa, como é uma árvore grande. Não, era pequena. Digamos aí que a largura do ponto do tronco era como se fosse desse copo. Para alguns pode dizer, usava força bruta, mas ele não saía. E aí Deus me deu essa mensagem, onde a palavra do Senhor, ela é como uma espada de 2 gumes, ou seja, tem 2 cortes. Ela vai até o profundo. Mas às vezes nós não procuramos ler a palavra como devemos. Às vezes nós lemos como qualquer livro, qualquer sucesso, best-seller. Você lê de qualquer jeito, ou manual, um livro de português. Você lê rápido, mas não procura entender, só como um livro de história. Realmente isso não vai fazer diferença alguma. Agora, quando você lê a palavra de forma diferente, você ora primeiro, começa a meditar nos versículos, tentar entender o que, Senhor, abre a minha mente, mostra o oculto da tua palavra, lê o contexto, puxar o que o Senhor está falando e vai falar. Como a palavra diz aqui, ela vai no oculto. E muitas vezes, assim como aquele pé, aquela árvore ali, aquela pequena árvore, ela tinha uma raiz ainda lá profunda. Às vezes nós temos um pecado escondido. Não pecar e falar, nossa, não, às vezes aquela situação eu não falo com fulano. Eu não falo, não vou falar com ele.
Ou aconteceu isso, não, ninguém vai saber. É só eu no meu quarto que vai saber, é só eu e fulano sabe. Eu, o pessoal da escola, eu do pessoal do meu trabalho. Às vezes escondemos de todos, o pessoal da igreja, do pastor. Porém a palavra diz, nada está oculto de Deus. Nada está oculto. Tem coisas que eu aprendi da seguinte forma. Tem coisas que é como se fosse o porão da sua alma. Você pode esconder de todos. Ou seja, aquele quartinho onde você junta a bagunça. Você quer que a visita não veja o que tem lá. Todo mundo vai visitar você, vê a casa arrumada, mas ninguém sabe o que está ali dentro. Só que Deus sabe. E Ele mostra, porque a própria palavra diz: conheceis a verdade vos... Ou seja, você conhecer a palavra Helena e vai falar ao seu coração, independente da sua idade, ou o que você está passando, vai ter coisas que Ele vai mostrar. Isso aqui não é para eu fazer. O Senhor veio por mim, morreu na cruz, pagou os meus pecados, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo algo que não é dele, ou de repente nós não estamos crendo no Senhor, pois a palavra dele também diz: meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então às vezes nós não confiamos no Senhor. Ah, mas eu tenho fé. Tem fé. Mas qual é a sua fé? A fé natural? Ou é a sobrenatural que precisa? Porque fé natural é aquela que você acredita, aquela que já está na nossa natureza. Alguém conferiu essas cadeiras quando foi se sentar, para ver se elas aguentavam vocês? Ou simplesmente chegaram e sentaram? E aí, alguém conferiu? Não, a gente chega e senta. Para quem vai dirigir, simplesmente sabe que o motor está ali, é só ligar o carro, vai funcionar. Ou o motorista que sabe dirigir. Agora, muitas vezes quando o Senhor fala na palavra as coisas, a fé sobrenatural é aquelas que você olha assim e fala: não, isso aí não vai acontecer. Da onde que o pastor fala que isso vai acontecer, mas será? Mas aí você precisa mexer o sobrenatural. Creia em muitas coisas que vai além da sua compreensão. As coisas de Deus vão muito além. Coisas que de repente você fala assim: ah, Domingos, mas vai demorar para acontecer, não está acontecendo. Aí tem que ver, às vezes Deus vai trabalhar na hora dele, mas você tem que saber acreditar. Aos jovens, que às vezes querem cantar, mas fica naquela vergonha, não sei cantar. Mas também a palavra diz: esforça-te, tem bom ânimo. Às vezes precisamos nos esforçar para tocar, para cantar, para fazer algumas coisas, para pregar. Mas tem algo que às vezes você não vai precisar muito, que é orar ao Senhor. A palavra, realmente, ela é uma espada. Ela é afiada. Porém, se você não orar, é como se eu pegasse aquele facão que eu estava, totalmente sem o corte, e tentar usar. Você vai o quê? Só se desgastar, você vai se machucar, vai se cansar. Ou seja, a palavra sem oração é vão. Devemos estar buscando o Senhor, mesmo seja um minuto não é nada. Antes de dormir, agradecer a Deus pelo fôlego de vida, ou a qualquer momento. Por quê? Quantos que hoje já não podem voltar para suas famílias? Drogas, acidentes, ou aqueles que estão no hospital, que queriam estar aqui, mas não podem. Nós temos a oportunidade de agradecer ao Senhor, de estar aqui. Podemos ler aí, de Gênesis, Apocalipse. O Senhor vem falando aos nossos corações, a qualquer momento. E muitas das vezes, um dos pontos mais falados é: não temas. Não temas. Lutas vão vir? Vão vir. Quem diz assim: eu sou crente e não passo luta. Ih, rapaz, já tem coisa errada aí. Não tem. Independente, eu sempre falo assim: eu nasci no berço do Evangelho, fui criado, desde pequeno. Pessoal que fala assim: eu não tenho lutas, então você não está afirmado na palavra. Então você não está buscando, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se aproxima da palavra, lê, tenta entender, mais lutas você tem. E uma coisa que para alguns aqui já deve ter passado:
O inimigo das nossas almas, ele aproveita para nos ferir, usando exatamente as pessoas mais próximas. Por isso que muitas vezes você está naquela fé, você está fervoroso ali, louvando, todo feliz, e às vezes o inimigo vai usar uma pessoa próxima para falar uma palavra para te entristecer. Para quê? Para aquela raiz que de repente você precisa cortar, ela se aprofunde e fique ainda mais forte. Muitas vezes acontece isso com a gente. E assim, todos, cada um tem a sua luta no seu nível. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar de ler a palavra, meditar. Hoje nós temos essa oportunidade de poder ler a palavra. Agora outros no mundo aí, nem a Bíblia pode ter. Na Coreia, se pegar você com a Bíblia, tchau. Lá se alguém chegar e der uma Bíblia para alguém lá que é crente que não tem, é a maior felicidade. É como se ganhasse na loteria, porque eles não podem ter isso que nós temos de graça. E muitas vezes fazemos o quê? Guardamos, escondemos. Ah, Domingos, mas qual o problema? Não, eu tenho vergonha, não vou falar de Deus não. Ah não, Domingos, eu não vou falar de Deus porque eu já sofri muito, tomei muita pancada. Eu já sofri demais, eu não quero mais falar. Mas aquilo você está fazendo o quê? Escondendo a palavra, o dom que Deus te deu. E de repente aquela raiz daquele mal está se afundando ainda mais, ficando ainda mais firme. De repente para você arrancar vai ser mais difícil. Pode ver, para quem já teve a situação muitas vezes de estar frio na fé, para esquentar às vezes não é fácil. Você quer ter a presença, mas de repente você não tem, porque deixou algo faltar. Aos jovens que estão presentes, saibam de uma coisa: vocês têm a oportunidade que muitos não têm de conhecer a palavra enquanto vocês ainda são jovens. Vocês têm energia, aproveitem bem, meditem nessa palavra, não só para os jovens, mas porque tenho que aprender. Já os mais velhos gostariam de ter conhecido esse Jesus há mais tempo, de estar ali, conhecer de pequeno, nascer no berço. E alguns de nós muitas vezes nascemos, mas deixamos algumas situações do mundo nos esfriar. E aí quando pensamos em voltar para a presença do Senhor, que para alguns aqui pode ser louco, que irmão parece louco. O pessoal está cantando e está com um sorriso, uma felicidade, porque é gostoso sentir essa alegria do Espírito Santo. É muito gostoso quando sente que o Senhor está falando com você, mostrando a palavra. E não pense que mas ele fala com todos. Às vezes nós ignoramos. Não pense que outros grandes não passaram. Às vezes muitos passaram por lutas. Elias teve aquela situação de estar batalhando a fé, falando a palavra. Outros grandes pregadores também tiveram, mas tiveram seu momento de luta. Muitos tiveram. Eu gosto muito de falar também da situação de muitos que Deus mandou para um canto, mas foram para o outro, que não queriam falar, mas Deus fez voltar. Enfrentaram reis, rainhas, Deus deu a vitória, mas precisaram o quê? Se aprofundar na palavra. Precisaram estar lutando. Começaram de que forma? Às vezes lendo o versículo, começou por um versículo, uma mensagem, associando no texto, lendo a Bíblia, orando a Deus, para Deus dar um entendimento. E hoje tem muitos pregadores assim, nessas bênçãos, falando do amor de Jesus para aqueles que não conhecem. E aqueles que estão perdidos, ao conhecer a palavra do Senhor, ao ler, a meditar, sente aquela alegria no coração. Quantos aqui que de repente estavam perdidos, e foi essa palavra, essa espada de dois gumes que foi na profundeza da sua alma. O pastor passou por isso,
Muitos aqui procuraram conhecer a palavra, o Espírito Santo do Senhor. Hoje, não ignore essa palavra. Não esconda do Senhor. Ah, Domingos, mas tem um mal que me assola. Eu tenho vergonha de falar, pastor, eu não sei o que fazer. Então apresente apenas ao Senhor. Ele sabe o que é. Que às vezes você está escondendo. Só que Ele quer que você exponha a Ele. Senhor, lá no meu quartinho, no quartinho da minha alma, tem uma sujeira que eu preciso eliminar, mas eu não tenho forças, eu não tenho condições, eu até tento. Mas quando eu penso que não, eu estou lá mexendo. Senhor, de repente eu não quero ir para tal local, mas quando eu penso eu já estou lá. Acontece. Porém, você está se expondo para Deus. Este é o que é o diferencial. Porque você conhece a palavra e sabe o que ela está falando no seu coração. Deus vai estar vendo, vai estar mudando. Assim como a própria palavra diz, a minha graça te basta. Naquele momento, estava passando por uma luta e Deus falou o coração. De repente tinha algum mal, algum problema, mas Ele mostrou para o Senhor. E Deus ainda falou para ele. Por quê? Mostrava, Senhor, eu tenho um problema, eu tenho algo que não te agrada, mas purifica-me, liberta desse mal. E é claro, o Senhor vai trabalhando, Ele vai mudando a sua alma, Ele vai modificando, mas para isso nós precisamos estar lutando, buscando o Senhor, pegando essa palavra e continuar afiando ela, lendo e orando, apresentando essa palavra de repente para outra pessoa, ou intercedendo por outra vida, porque de repente Deus vai te dar a limpeza, mas de repente Ele quer limpar da forma que Ele deseja. De repente a forma é da forma dele, expondo algumas coisas, fazendo você perder a vergonha de algo, ganhando outras almas, ou até mesmo usando esse mal que você esconde dos outros. Ele pode fazer com que você tenha experiência para falar da palavra do Senhor. Para alguns aqui pode ser meio em vão, sem entender, como assim, Domingos? Mas uma coisa que eu aprendi nesse evangelho, nessa caminhada, nossa pregação ela se torna melhor quando você prega o que você vive. Domingos, não sei pregar. Irmão, você fala aí porque você conhece a palavra e lê. Eu não sei pregar. Meu testemunho, eu tenho vergonha de ir aí na frente falar. Mas o seu testemunho, a sua pregação é a sua vida. O que você faz quando sai daqui da igreja? Você continua mantendo testemunho para o pessoal ver, não, aquela pessoa ali é de Deus. Opa, eu creio na oração daquele irmão. Não pelas vestes, mas pelo que a pessoa é. Porque ele vai lendo a palavra, e ele vai mostrar a palavra, e a palavra vai falar aos corações, e vai tocar cada coração cada vez mais. Aleluias. Amém, igreja? E essa foi a palavra que o Senhor me deu hoje. Uma palavra que, assim como diz a palavra, primeiro ela vem para o pregador e depois para a igreja. E muitas vezes nós devemos estar orando ao Senhor e nos aperfeiçoando na fé, buscando, orando, intercedendo pelos nossos irmãos, buscando para aqueles que não conhecem, ou aqueles que se afastaram, aquele amigo, aquela amiga que de repente está no hospital. Só Deus sabe a hora que ela pode sair dali, mas se Deus recolher, sabemos que vai ser salva, porque como a palavra diz, nosso tesouro não é aqui na terra, nosso tesouro é no céu. Aleluia, com o nosso Pai Celestial, poder estar no local onde
Não há guerra, não há tristeza. Não há raiva, não há preocupação, apenas alegria. É crer nisso que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Aleluias. Eu assim agradeço a oportunidade. Que o Senhor venha abençoar nossas vidas cada vez mais aqui. Aleluias. Nesse momento, gostaria que a igreja colocasse de pé. Aleluias. Vou fazer uma oração aqui. Com a permissão do pastor. Feche os seus olhos e leve os seus pensamentos ao Senhor. Senhor, amigo verdadeiro, venha sobre nossas vidas aqui. Ó Senhor, que possamos ainda mais conhecer a Tua palavra. Ó Senhor, ler e compreender a Tua palavra. Abra a mente do Teu povo, Senhor. Ó Senhor, alegre aqueles que estão tristes hoje. Ó Senhor, venha falar aos corações. Senhor, usa-nos como instrumento, como Seu instrumento, meu Senhor. Ó Senhor, sabemos que nós temos falhas. Oh Senhor, sabemos que nós estamos com preocupações, algumas situações que nos entristecem. Mas Senhor, oh Senhor Jesus, meu amigo, venha e abrace meus irmãos na fé. Aquele abraço caloroso, cheio de paz, alegria. Eu creio porque eu já senti, Senhor. Oh Senhor, aquele que refrigera a nossa alma, que nos alegra, meu Senhor. Senhor, que venha confortar os corações, aquela tristeza que está no íntimo, nas profundezas das nossas almas. Ó Senhor, venha nos preencher, Senhor. Ó Senhor, abrace-nos. Ó Senhor, alegra, Senhor, o coração dos meus irmãos na fé, pelas irmãs que estão intercedendo pelos seus esposos. Ó Senhor, filhos, parentes, entes queridos que não estão na Tua presença, que estão aqui hoje, mas não sabem onde seu parente está, não sabem como está. Angústia está no seu coração. Ó meu Senhor, alcança. Ó Santo és Tu, Senhor. Senhor, venha nos alegrar, venha trocar, Senhor, essa tristeza que alguns estão aqui. Fala aos corações, meu Senhor amado. Alcança essas vidas que alguns estão apresentando aqui, meu Senhor. Eu creio no Teu poder, no que o Senhor há de fazer em cada uma dessas vidas. Ó Senhor, que o Senhor vai o mais longe possível, porque eu creio no Teu poder. Ó Senhor, a alegria do Teu povo ver os seus entes queridos na Tua presença. Venha, meu Senhor, fala aos corações. Aleluias.